Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O Supremo Tribunal Federal realizou sessão comemorativa aos 35 anos da promulgação da Constituição Federal de 88. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da solenidade e reiterou que a ordem seguirá atuante na defesa da democracia. A Constituição de 1988 engrandeceu o direito de defesa, consagrou o habeas corpus, reafirmou os direitos fundamentais e estabeleceu como imprescindível a separação entre os poderes. Graças à Carta Cidadã, podemos votar em eleições periódicas e influir diretamente nos rumos do país e nas decisões que determinam a vida de todos nós. O Poder Judiciário tem sido protagonista no processo de consolidação e aprimoramento da democracia. O Supremo Tribunal Federal tem se mantido como guardião da Constituição e também de sua aplicação. A Justiça Eleitoral tem cumprido de forma exemplar sua missão, ao assegurar a realização de eleições periódicas, livres e justas. A advocacia também desempenhou papel fundamental para vitórias democráticas no Brasil. Lembremos da participação ativa que a classe teve na Assembleia Constituinte. Nada menos do que 171 membros daquele colegiado eram advogados, inclusive o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, e o relator Bernardo Cabral, que também foi presidente da OAB Nacional. Contribuímos com sucesso para a tessitura dos dispositivos fundamentais. Cito em especial o artigo 5º. Em seu artigo 133, a Constituição reconheceu a advocacia como inviolável e indispensável à administração da justiça. Nesse contexto, a preponderância do papel da Ordem dos Advogados do Brasil cresceu exponencialmente. Por intermédio de nossa Procuradoria Constitucional, já atuamos em centenas de processos no Supremo Tribunal Federal, invariavelmente na defesa da cidadania e da liberdade. A proteção das prerrogativas da advocacia, mais do que uma missão meramente classista, é uma incumbência social que impacta positivamente o sistema de justiça e a prestação jurisdicional. Simonetti integrou ainda o seminário em homenagem aos 35 anos da Constituição Federal, também realizado pelo STF. A Ordem dos Advogados do Brasil, a ordem que foi um dos protagonistas do processo de redemocratização do Brasil. Eu sou mais antigo, tive a oportunidade de conviver com Raimundo Fauro, tive a oportunidade de conviver com Eduardo Seabra Fagundes, trabalhei com ele muitos anos, que foi um período em que a Ordem conseguiu empurrar a história na direção certa e ajudar a encerrar o ciclo ditatorial. E a Ordem continua a ter esse protagonismo na vida brasileira e é aqui representada por seu presidente, Beto Simonetti. Ela representa o marco histórico do fim da ditadura e da retomada da democracia. Ela consolidou a retomada do direito de defesa, do habeas corpus, dos direitos fundamentais, da separação entre os poderes e das eleições periódicas. E nas últimas 3 décadas e meia, ela nos guiou para a superação das crises institucionais, econômicas e políticas. E é motivo de orgulho para a OAB lembrar que a advocacia era a profissão de 171 constituintes, incluindo o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Naquele período, a ideia de mudança era onipresente nos pronunciamentos de Ulisses. Ao ser empossado presidente da Assembleia, em 2 de fevereiro de 1987, ele falou o seguinte: ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Ao promulgar a Constituição em 5 de outubro de 88, Dr. Ulisses voltou aos mesmos termos. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. As falas de Dr. Ulisses Guimarães mostram que o intento maior dos constituintes era a transformação da realidade com base nas demandas prementes da população. Era preciso avançar na alfabetização e na educação e também na moralidade pública. Era preciso dar aos homens e às mulheres
o poder de interferir na vida política nacional por meio da escolha de seus representantes. Percebam que o mesmo texto constitucional ensejou modificações profundas no seio da sociedade, há 3 décadas e meia. E agora serve para garantir que nada mude no sentido do retrocesso institucional. A mesma Constituição que ontem funcionou para retomar nossa democracia, hoje se converte em um escudo contra todo e qualquer ímpeto autoritário. A fluidez e a facilidade na comunicação, proporcionadas pelas ferramentas online, muitas vezes esbarram em princípios legais que devem ser observados, principalmente pelos operadores do direito. Para proporcionar uma discussão qualificada, a OAB vai promover durante a 24ª Conferência Nacional da Advocacia o painel Mídias Sociais e Liberdade de Expressão. Este será o primeiro debate do maior evento jurídico do mundo. E você, claro, não pode ficar de fora. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023. No Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. E eu não poderia deixar de convidá-los a participar da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Um encontro grandioso, que reunirá mentes brilhantes com mais de 20 painéis simultâneos, 400 palestrantes renomados, espaço para debates abertos e a presença de grandes juristas de nosso Brasil. Estou ansioso para encontrá-los pessoalmente em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de novembro. Portanto, não deixem de se inscrever em www.conferencia.oab.org.br e garantam seu lugar neste evento extraordinário. Ultrapassar os limites das capitais e levar a presença da OAB a advogados e advogadas de todo o país é uma das prioridades da OAB Nacional. Criada em fevereiro de 2022, a Coordenação de Interiorização tem como principal objetivo levar a sensação de pertencimento e acolhimento, além de estrutura física qualificada para que os profissionais de todas as regiões possam trabalhar de forma mais digna. Confira na entrevista. Essa pauta da interiorização, adotada pela atual diretoria do Conselho Federal, tem a grande missão de, primeiro, identificar e localizar onde está e onde trabalha a nossa advocacia, quais são os maiores problemas e percalços, especialmente para quem trabalha no interior do Brasil, que tem estrutura menor do Poder Judiciário, mais dificuldade para esta atuação. E também a questão dos honorários advocatícios, pela questão de renda, geralmente é menor. E, dentro de tudo isso, levar para a advocacia do interior espaços dignos, estrutura devidamente equipada com aparelhos de informática, cursos, capacitações e muito mais do que isso. É a OAB que vai ficar ao lado, ombro a ombro com a advocacia do interior, para que ao seu lado possamos caminhar juntos sem qualquer diferença da advocacia que está na capital do estado, que está em grandes regiões e grandes centros, daquela que luta nessa digna missão de advogar e ser a voz do cidadão no interior do Brasil. Nós temos trabalhado muito desde a criação da Coordenação Nacional de Interiorização da Advocacia, e aí, após um levantamento da estrutura da advocacia e dos espaços da OAB no interior do Brasil, nós efetivamente começamos a trabalhar e aí já vamos, portanto, no segundo lote de equipamentos de informática que estão caminhando para serem entregues. O primeiro já foi anteriormente. Nós já temos somente da interiorização, nesses últimos meses, 340 eventos em todo o Brasil. São mais de 200 inaugurações, 50 de espaços novos e 150 de espaços que foram reinaugurados, revitalizados, oferecendo à nossa advocacia coworks, salas para trabalho, salas para sustentação oral, para atendimento de clientes e também para audiências que são necessárias. E temos, além de tudo isso, uma grande parceria com a ESA Nacional, oferecendo combos de cursos gratuitos e online e seminários de interiorização e, portanto,
temos a certeza de que a interiorização da advocacia está em todas as seccionais da OAB, num trabalho integrado, unido, irmanado com todas elas, mas também chegando muito próximo das nossas 1.135 subseções em todo o país, numa grande pauta, num grande vetor, numa grande caminhada de igualar o jogo, de acabar, portanto, qualquer diferença entre a advocacia da capital e a advocacia do interior. Mais de 25 mil advogadas e advogados de todo o país já responderam à pesquisa Perfil ADV. O objetivo do questionário é identificar dificuldades, peculiaridades e características regionais do exercício da profissão. A ampla participação dos inscritos vai permitir à OAB a exploração e manutenção de iniciativas mais efetivas para a advocacia, como ações de defesa de prerrogativas e honorários, criação também de salas de apoio, entre outras demandas. Querida advocacia, hoje eu venho aqui com uma excelente notícia. O Perfil ADV, o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, está agora disponível online. E eu convido cada um de vocês a acessar o site perfiladv.oab.org.br e preencher o formulário que ajudará a traçar um retrato completo da nossa advocacia em todo o país. Este estudo é uma iniciativa fundamental para a Ordem dos Advogados do Brasil, pois ele nos permitirá conhecer em detalhes quem somos, nossas necessidades e os nossos desafios. É por meio dele, conhecendo melhor cada um dos advogados e advogadas brasileiros, que poderemos criar ações mais efetivas em defesa da nossa classe. Queremos te ouvir para melhor te atender. Acesse agora o site perfiladv.oab.org.br e preencha o formulário. Contamos com você. Informação, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Tudo isso você encontra no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos aos destaques. Com o objetivo de promover a transparência e integridade do processo eleitoral brasileiro em preparação para as eleições municipais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral realizou a abertura do código-fonte das urnas eletrônicas para permitir a fiscalização de diversas entidades. A OAB Nacional é uma das entidades aptas a fiscalizar os sistemas. Além dela, também estão os partidos políticos, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Sociedade Brasileira de Computação, além de universidades. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, a OAB está empenhada em garantir que as eleições de 2024 ocorram de maneira transparente e democrática. O TSE reforça seu compromisso com a segurança das eleições, garantindo que o processo eleitoral brasileiro continue sendo uma referência mundial em termos de lisura e confiabilidade. Fecha aspas. O projeto de interiorização da OAB, conhecido por Caravana Mais Prerrogativas pelo Brasil, fez uma parada com o intuito de aproximar o Conselho Federal da realidade de advogados e advogadas de todas as regiões do país. A comitiva chegou a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O roteiro de atividades inclui ainda visitas institucionais e desagravos públicos. Para o presidente da seccional Bito Pereira, abre aspas, sem respeito às condições de trabalho e sem respeito às prerrogativas, nós não temos como trabalhar. Quando um de nós é ofendido, todos nós somos. E o que me deixa muito feliz neste momento é ver a união da OAB. Essa é uma demonstração de generosidade e de preocupação. Fecha aspas. A OAB Nacional enviou proposta de celebração de acordo de cooperação com o Conselho Federal de Contabilidade para elaborar em conjunto com a entidade uma norma brasileira para a prestação de contas de campanhas eleitorais e partidárias. A Comissão Especial de Direito Eleitoral contribuirá especificamente com sugestões que poderão compor a norma. Para o presidente da pasta, Sidney Neves, abre aspas, a reivindicação da advocacia partidária e eleitoral é antiga e acontece em razão da ausência de normas claras de conduta dos partidos em relação à forma que eles devem se portar quanto a questões específicas relacionadas a gastos de recursos nas campanhas e na própria vida diária de cada partido. Fecha aspas. Esses e outros assuntos você acessa lá no nosso site, em oab.org.br. Não deixe de conferir. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. É bem rapidinho, não sai daí. O programa Entender Direito do Superior Tribunal de Justiça trouxe para o centro do debate a importância dos honorários advocatícios para a advocacia. Na ocasião, o vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horn, participou dessa entrevista.
Primeiro, nós temos os honorários contratuais. O que são os honorários contratuais? É a verba honorária contratada entre o advogado e seu constituinte para determinada atuação, seja numa causa, seja num parecer, seja num trabalho jurídico que ele venha prestar. Esse é o primeiro honorário que existe. Há o segundo honorário, que a gente chama para aqueles honorários daquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado e recorrem ao poder público. O poder público ele vai ou mandar um defensor público defender esse cidadão hipossuficiente para que ele possa ter acesso à justiça, ou então ele vai nomear um advogado dativo. Esse advogado dativo ele é remunerado através de honorários dativos, que são valores pagos pelo Estado, geralmente fixados numa tabela, em que o Estado remunera contratualmente, que na verdade não é o contrato firmado entre cliente e advogado, mas sim um contrato firmado entre Estado e o advogado que presta serviço ao cidadão hipossuficiente, que é pago esse honorário. E há um terceiro, que é talvez a maior celeuma, né, que hoje é objeto de grandes divergências e grandes debates, que é a questão dos honorários sucumbenciais. O que são os honorários sucumbenciais? É a verba fixada pelo magistrado após o término de uma ação, uma sentença, uma decisão judicial, para condenar a parte vencida a pagar a vencedora, para o intuito não apenas de ressarcir a vencedora pelos honorários que ela eventualmente tenha despendido, mas principalmente para coibir a litigiosidade. Então, a verba honorária sucumbencial tem primeiro aspecto, que é coibir a litigiosidade. O segundo aspecto é que nós temos também o honorário sucumbencial, que ela tem sim um intuito remuneratório. E esse intuito remuneratório, ele tem que ser de forma digna, de forma que consigamos estar adequado ao serviço que é prestado ao advogado, e com esse intuito de criar uma verba honorária digna, ou seja, uma remuneração digna, também a nível sucumbencial, é que foi fixada no CPC um limitador, um percentual, que é fixado pelo magistrado sobre o valor da causa, o valor da condenação. Quer saber os principais destaques das seccionais pelo país? É o que a gente te mostra a partir de agora no quadro Giro ADV. Confira. Nós, da OAB Amazonas, nomeamos a OAB Solidária. A comissão tem o objetivo de dar o apoio às pessoas com vulnerabilidade, ou seja, pessoas que estejam precisando, tanto na capital quanto no interior. Tenho certeza que o resgate da comissão é muito importante, porque a OAB sempre esteve no seio da sociedade para ajudar nos momentos mais difíceis. O Espaço Mulher, coordenado pela presidente Marlene Parisotto, é muito importante. Nós sabemos que a mulher, no momento de amamentar seu filho, precisa de uma estrutura. E a OAB, pensando nesse acolhimento, está dando essa estrutura às advogadas amazonenses, que têm todo o aparato para cuidar do seu filho, como também fazer os peticionamentos dentro da Casa da Advocacia. É um fato que é muito relevante para as mulheres advogadas. E nós estamos com esse projeto e pensamos e vamos trabalhar em ampliar para outras salas. Esse ambiente ele foi pensado para as mães e seus filhos, com brinquedoteca, com mesa para trocar o seu filho, também com banheiro. E dentro desse ambiente separado, nós também temos os computadores para o peticionamento que se fizer necessário. Ou seja, foi um espaço pensado exclusivamente para a mulher advogada. A OAB de Rondônia realizou o evento Dia da Aprovação. A iniciativa teve como propósito ofertar suporte e orientação aos estudantes de direito e aprovados no exame de ordem. E não só isso, a seccional também criou e instalou a Procuradoria-Geral da Ativa para atuar perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Acompanhe com a gente. Nós estamos focados na OAB Rondônia a estabelecer um vínculo afetivo
com o futuro profissional do direito, com o futuro advogado, desde os tempos de faculdade. Temos feito várias ações nesse sentido, com uma subcomissão da OAB Universitária bastante ativa e agora, culminando com essa ação que nós começamos recentemente, devemos continuar com ela, que é fazer o dia da aprovação. É um dia em que nós recebemos aqueles examinandos que estão ali ansiosos para fazer o exame e dizemos, vai dar certo, a OAB está com vocês. E o resultado tem sido muito bom. Nós temos um TED que tem sido bastante atuante para assegurar a dignidade da nossa profissão. E sentimos a necessidade, então, de organizar melhor o trabalho desses voluntários que nos ajudam a assegurar o devido processo legal nos processos que lá tramitam. Agora passamos a ter, então, um procurador-geral e um procurador-geral adjunto coordenando esses esforços dos vários advogados que atuam em colaboração com a OAB e o resultado tem sido muito bom. Ainda no quadro Giro ADV, a gente vai conferir os detalhes da 11ª Conferência Estadual da Advocacia de Sergipe, cujo tema central tratou da influência positiva do bom uso da tecnologia no trabalho dos advogados e advogadas. O presidente da OAB Nacional esteve no evento. A tecnologia, mesmo fazendo parte do nosso cotidiano, ela atropelou algumas das nossas rotinas. Foi então preciso ajudar na reinvenção daqueles que não estavam tão familiarizados com essas mudanças, e foi assim que nós abraçamos, Beto Simonetti, a advocacia sênior. Eu sempre acreditei, eu não estou vendo ele aqui, mas eu citei ele no discurso, o meu conselheiro Lucas Villanova, que a função do presidente da ordem não está dentro do nosso gabinete. A OAB precisa estar mais próxima dos advogados, estejam eles na capital ou no interior. E é nesse sentido que nós levamos coworkings, estações de trabalho, implementamos capacitações, esportes, eventos, visitamos e ouvimos as demandas dos advogados nas regionais. Eu abro um parêntese aqui para agradecer o trabalho da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Sergipe, e também dentro do escopo do projeto de interiorização Dr. Alberto Simonetti. Nós criamos uma nova regional dentro do estado de Sergipe, de uma área que era esquecida há muitos anos, que é a regional do Vale do Cotinguiba. Enfim, tudo isso para mostrar que nós temos uma só advocacia e que todos merecem o mesmo respeito dessa instituição. Mudando de assunto, a Escola Superior da Advocacia Nacional promoveu em uma live o debate voltado às relações entre pena e economia. Confira. Quando se pensa em pena e economia, né? Pena e modo de produção, qual seria a relação entre isso? Numa visão tecnicista, ortodoxa, alguns vão pensar em pena de multa. Não é disso que eu vou falar. Eu vou verticalizar um pouco mais a discussão, porque a ideia é sempre trazer uma discussão que deixe... se quem assistir a palestra não ficar incomodado ou incomodada, eu não atingi o meu objetivo. Quando a gente fala aqui em pena e economia, eu, na verdade, vou fazer uma análise para demonstrar que existe uma vinculação entre a pena imposta no direito penal, e eu vou focar aqui naquela pena que é a pena por excelência quando se pensa em direito penal, que é a pena privativa de liberdade, e determinados modos de produção, e determinados modelos econômicos. E aqui eu não vou fazer uma análise entre pena e capitalismo, porque essa análise seria rasa e superficial, porque mesmo dentro do regime capitalista, nós temos variações de forma pela qual é enxergada a pena privativa de liberdade, a depender do momento pelo qual passa o capitalismo, mas há uma relação íntima entre essas temáticas. Envolve um tema, essa minha exposição envolve um tema, eu vou me basear nesta disciplina para expor o tema, que é a chamada, é uma disciplina estudada no âmbito da criminologia crítica, que é a chamada economia política da punição. Então, na economia política da punição, a partir de uma visão de crítica da economia política, a gente consegue analisar quais os fatores, os vetores que permeiam a aplicação da pena, e eu vou focar aqui na pena privativa de liberdade.
porque é a grande pena que diferencia o direito penal de outros ramos do direito. Mudando de assunto, o Conselho Federal da OAB promoveu o encontro virtual 25 anos da Lei de Crimes Ambientais para debater as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A transmissão foi aberta ao público e contou com a participação de especialistas no tema. E aqui a gente vai debater os 25 anos da Lei dos Crimes Ambientais, trazendo uma perspectiva do que ela contribuiu e do que ela poderia ter feito a mais pela questão ambiental no Brasil, né? Eu, há pouco tempo, estava comentando com o professor Celso, eu moro em Cuiabá, no Mato Grosso, e há 40 dias a gente não tem uma temperatura inferior a 40 graus, né? Então, a gente precisa dessas leis protetivas, de leis que tragam sustentabilidade para o desenvolvimento econômico do Brasil. O Brasil é um país que vive do setor primário, como também há pouco comentávamos, e nós precisamos cada vez mais debater essas leis, aprimorar essas leis e implementar uma gestão em cima delas, até porque o problema ambiental do Brasil não é legislativo, e sim de gestão. Acompanho desde cedo as exposições e observo que o pano de fundo de todas as manifestações já realizadas tem a pretensão, a saudável pretensão de resgatar o que, afinal, se conseguiu avançar, se é que conseguimos avançar em termos de tutela do meio ambiente pela via do direito penal. E, claro, o mote dessa avaliação, dessa verificação de possível efetividade e os gargalos de possíveis inefetividades, o mote disso está na aniversariante do ano, né? A Lei 9.605, que completou já 25 anos de vigência. E falar disso, evidentemente, nos impõe conectar esta aniversariante com uma outra aniversariante muito mais, eu diria, muito mais importante, porque é a base de sustentação de tudo, que é a nossa Constituição, que semana passada completou 35 anos de vigência. Portanto, penso que estamos aí na mesma página, estamos procurando fazer a verificação dos possíveis e necessários avanços que queremos, sim, sem dúvida, no campo da proteção do meio ambiente, mas verificar em que medida a via do direito penal tem se revelado satisfatória nessa seara. E eu, como eu diria, dos primeiros que, sob a vigência da Lei 9.605, se atreveu a, sobre ela, escrever lá nos idos de 1999, eu continuo um adepto, um convicto de que a Constituição brasileira acertou, sim, ao manter como uma das sustentações, uma das traves de sustentação da proteção jurídica do meio ambiente, a via do direito penal. Como sabemos, a Constituição estabelece, lá no artigo 325, para o terceiro, um tríplice sistema de responsabilização, considerando a possibilidade de persecução na esfera criminal, considerando a possibilidade e a necessidade também de avanços na persecução na esfera administrativa, tudo isso sem prejuízo da reparação dos danos causados. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!